Palavra aberta. Está no ar o Palavra Aberta na Itatiaia. A polêmica da vez envolvendo a mobilidade urbana é a regulamentação dos aplicativos de transporte por moto. Aqui em São Paulo, após duros embates, o projeto foi aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes. As maiores empresas do segmento, a Uber e a 99Pop, classificaram as novas regras aqui da capital paulista como proibitivas, ilegais e inconstitucionais. As empresas, inclusive, suspenderam a modalidade de transporte por moto aqui em São Paulo e o assunto pode virar caso de justiça. Em Belo Horizonte, também após muita polêmica, o projeto foi aprovado em definitivo na Câmara nesta semana. Na capital, a Uber e a 99 gostaram do texto e disseram que a ideia de BH pode servir de exemplo para o país. Mas ainda não sabemos como o prefeito da capital, Álvaro Damião, vai se comportar em relação a esse texto, se vetos, por exemplo, podem ocorrer. A discussão envolve muitas variáveis e muita gente. Gigantes da tecnologia e da mobilidade, prefeituras, câmaras municipais, trabalhadores e a prestação de serviço para você, ouvinte, que está nos acompanhando agora aqui na Itatiaia. Para discutir o assunto, eu, Mardélio Couto, direto dos estúdios da Itatiaia, aqui em São Paulo, recebo hoje, aqui no Palavra Aberta, duas vereadoras da capital paulista. A vereadora Renata Falzoni, do PSB, que está aqui nos estúdios da Itatiaia, na Avenida Paulista, e a vereadora Janaína Pascoal, do PP, que está conectada virtualmente conosco. Vou começar falando com a vereadora Renata, agradecendo a presença das vereadoras. Vereadora Renata, a polêmica é grande, o tema é polêmico, mas para a gente tentar fazer um resumo aqui para o nosso ouvinte, a esquerda, eu sei que defende que os trabalhadores, os motociclistas, precisam ser resguardados e ter os direitos garantidos, principalmente direitos trabalhistas. Já alguns nomes da direita temem que um eventual excesso, aumento de regras pode afastar as empresas das capitais brasileiras. Para fora disso tudo, ainda tem o assunto regulamentação. Como que a prefeitura entende que as motos têm que transitar nas grandes capitais? Começo perguntando para a senhora, como que a senhora se comportou em relação a esse tema na Câmara e qual que é a sua preocupação em relação a esse assunto, porque é um assunto importante. Bom dia, obrigado por conversar com a Itatiaia. Super bom dia. Eu gostaria de dar uma atenção não de esquerda e de direita. É um assunto que a gente tem que tratar com muita capacitação técnica, é um assunto transversal, porque envolve não só acesso à cidade, direito da população de circular, direito do cidadão trabalhar e ganhar o seu dinheiro justo e honesto, e também direito à saúde. A gente não pode promover um tipo de exploração comercial que envolva aumento de mortes, aumentos de precariedade, inclusive do transporte coletivo. No caso aqui na cidade de São Paulo, desde fevereiro eu presidi até o mês de dezembro, comecinho de dezembro, uma subcomissão ligada à comissão de transporte justamente para estudar o tema. Isso muito provocada, catapultada por uma polêmica que aconteceu que o prefeito proibiu esse tipo de serviço de forma definitiva e as empresas já chegaram com projetos de leis prontos, tiveram os vereadores que apresentaram um projeto de lei totalmente desenhado pelas próprias empresas e eu que tenho essa experiência, essa expertise, esse cuidado com a mobilidade, acesso à cidade e segurança viária, decidimos fazer essa subcomissão. E no começo, Mandela, nós fizemos 16 reuniões ordinárias, 2 extraordinárias, 2 audiências públicas, consultamos mais de 50 especialistas. E nesse meio tempo, as empresas forçaram a barra aqui na cidade de São Paulo, derrubaram a liminar que o prefeito havia colocado impedindo, e o serviço voltou da forma completamente sem nenhum tipo de regulação, e infelizmente nós tivemos um óbito, uma vítima que veio a óbito. Por conta disso, as empresas pararam de dar esse empurrão jurídico para forçar a barra mesmo, para forçar que esse serviço fosse autorregulado pelas empresas e não pelo senso de critérios técnicos, até o final do ano, agora no começo de dezembro, 10 de dezembro, essa liminar proibindo, a favor do prefeito, proibindo, iria cair. Então a própria prefeitura nos pediu que nós desenhássemos um projeto de lei. Então nós tínhamos nas mãos muitas condições de fazermos um excelente projeto calcado em dados e experiências de vários países, inclusive do Brasil, fora da cidade de São Paulo, mas nós não conseguimos redigir
um projeto bem discutido a partir da experiência que nós acumulamos. Ele foi um projeto muito imposto por uma visão que o executivo queria, que é essa mesmo. Eu concordo com a crítica colocada, que é um projeto que não busca incluir, e sim proibir. Vereadora, só um ponto. A senhora votou a favor desse texto que foi aprovado ou contra? Eu votei na primeira instância, eu trouxe esse projeto com muita influência, a gente conseguiu passar na primeira, e eu avisei, se tiver essas e essas características, que é a obrigatoriedade da placa vermelha, esse aumento muito grande da área de ação, que não é, eu discordo de ter uma área muito grande de ação fora do centro expandido, tem que ser mais restritiva ainda para não competir com o transporte coletivo, para não precarizar ainda mais esse serviço tão importante para a cidade, que é um bom transporte em ônibus, metrô e trem. Avisei, se nós não conseguirmos fazer a incidência que fizesse com que esse projeto não tivesse essa fragilidade jurídica que teve, que foi apresentada, eu iria votar contra. Então eu votei a favor no primeiro e derrubei a proposta que praticamente veio do executivo, né, que foi desenhada por um vereador da base que não atendeu. Nós perdemos uma grande oportunidade de fazer com que a própria tecnologia fosse compartilhada, que a gente conseguisse, através dos dados compartilhados das empresas, restringir uma área onde o transporte coletivo é falho. É necessário esse tipo de serviço, ele ajuda e não atrapalha o transporte coletivo, ajuda a população. A gente não conseguiu fazer um projeto que trouxesse, inclusive, a responsabilidade da segurança muito forte pelas próprias empresas, uma coisa mais responsabilista. Sim. Nós tivemos muitas reuniões, o meu gabinete fez uma proposta de um segundo projeto que não teria sido judicializado, como está acontecendo, que as empresas vão. Sim. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu, e aí temos esse imbróglio. Sim, nós vamos tocar em outros pontos. Vereadora Janaína, colocando a senhora na discussão, obrigado por conversar com a Itatiaia, com os mineiros, bom dia para a senhora. Se eu fiz o dever de casa bem aqui, a senhora defendia que esse texto precisava ser discutido melhor, com mais tempo no parlamento aqui. Queria que a senhora dissesse como que a senhora se comportou nessa votação final e qual que é a sua leitura sobre esse tema, vereadora. Bom dia, obrigado mais uma vez por nos atender. Eu agradeço o convite, cumprimento Minas Gerais, toda a equipe Itatiaia, minha colega Renata. Então, o problema é o seguinte, a casa, né, tem esse sistema de votação em 2 vezes. Eu, inclusive, apresentei um projeto para alterar esse sistema, porque a população não entende o que está acontecendo. Anuncia-se que a Câmara aprovou, mas aquela primeira votação não vale nada. Então, entre a primeira votação e a segunda, o projeto foi alterado e eu já não era, eu já não tinha gostado da primeira versão e gostei menos ainda da segunda versão. Então, eu me abstive na votação, e um dos pontos que mais me desagradou foi a exigência de a prestação desse serviço, né, de transporte de seres humanos por motocicletas, a exigência de ocorrer exclusivamente por meio de empresas exploradoras. Eu até não gostei nem mesmo da denominação que foi dada. Falei isso, inclusive, no Colégio de Líderes. Por que eu não gostei e critiquei na tribuna, critiquei no Colégio de Líderes? Porque eu entendo que é um direito do cidadão prestar esse serviço diretamente para a população. Então, por exemplo, a ideia não é apenas restringir nas grandes avenidas, no grande centro, para prestigiar o transporte coletivo, né, que foi a ideia trazida pela colega Renata. A ideia é favorecer as mulheres que moram nas periferias, que saem muito cedo de suas casas ainda escuro, voltam muito tarde já escuro, favorecer essas mulheres que elas tenham um transporte para irem das suas casas até os terminais de ônibus e metrô. E esses motociclistas fazem esse trabalho, já fazem hoje de maneira individual e autônoma. E o projeto que foi aprovado aqui na casa, regulamentado pelo prefeito, proíbe essa atividade. No lugar de regulamentar de forma a dar segurança para os motociclistas e para as usuárias, a prefeitura e esta casa proibiram o transporte autônomo. Ou seja, para um trabalhador prestar esse serviço que é precioso nas periferias mais distantes,
ele vai precisar se submeter a uma plataforma ou a uma empresa. Diante dessa minha crítica, eles deram a possibilidade de criar uma cooperativa, mas não deixaram claro como é que esses trabalhadores iriam funcionar como cooperados. Largaram isso, né, delegaram isso para uma regulamentação, e a regulamentação veio muito dura, entendeu? Então não me parece que isso seja justo. No que concerne a sua fala sobre a esquerda, né, de querer os direitos trabalhistas, o que eu acho que é importante deixar claro para a esquerda, para a população em geral, é que nós estamos diante de uma nova modalidade de trabalho. Eu já fui parada na rua por motociclistas dizendo o seguinte: doutora, ajuda a gente, porque as plataformas querem impor corridas e nós somos autônomos. Então, esses trabalhadores não querem mais a relação de trabalho CLT, que a esquerda insiste em desejar impor, né? Então, nós estamos diante de um desafio, de uma nova modalidade de trabalho, né? Então, assim, eu acho que nós perdemos sim a oportunidade de regulamentar não só esse serviço por meio de plataforma, mas esse serviço de maneira autônoma. E no que concerne às plataformas, eu entendo que alguns requisitos de segurança podem ser exigidos, mas direitos trabalhistas não, porque não é uma relação de trabalho convencional, tradicional. Então, assim, em linhas gerais, foram esses os pontos. Eu também levantei, inclusive em audiências públicas, a seguinte reflexão, né? Por exemplo, o prefeito é contrário, outras autoridades são contrárias, fizeram uma regulamentação muito restritiva. A reflexão que eu propus foi a seguinte: será que a vida do motociclista só é importante quando ele conduz um passageiro? Porque no dia a dia, quantos motociclistas nós vemos correndo, se expondo a risco para entregar a pizza quente, para entregar o hambúrguer quente? Essa vida não importa? Então eu cobrei dos meus pares e do próprio chefe do executivo coerência, porque todas as vidas importam. Em geral, foram esses pontos que fizeram com que eu não apoiasse o projeto. Agora, vereadoras, para trazer Belo Horizonte aqui para a discussão, as empresas, a 99 e a Uber, as gigantes aí desse segmento, gostaram do texto que foi aprovado lá em Belo Horizonte. E disseram que o texto aqui de São Paulo é proibitivo, e inclusive suspenderam o serviço por moto aqui em São Paulo. Aí gostaria de fazer esse questionamento para a vereadora Renata. Isso de fato é um contraste, é algo antagônico? Se aumentar os direitos dos motociclistas, as exigências para as empresas cumprirem, isso inviabiliza o serviço das empresas? E por outro lado, as empresas se afastarem, suspender o serviço aqui, como em São Paulo, é um jeito de pressionar de alguma forma? Isso é antagônico? Direito de motociclistas, benefícios para os motociclistas versus empresa? Não dá para chegar no meio termo, vereadora Renata? Do jeito que está hoje, ampliando como a vereadora colega falou, em relação ao serviço de motofrete, hoje nós estamos numa situação em que essas empresas vendem pressa e entregam sinistro. Se a gente imaginar que os números de óbitos na cidade de São Paulo foram catapultados nesses últimos anos, e o principal veículo que está induzindo o maior número de sinistros seguidos de morte, e quando não é morte, é lesão, com muito tempo de reabilitação, altíssimo custo para o SUS, são sim os motociclistas que estão sendo pressionados, as empresas vendem pressa e entregam sinistro. Quando a gente faz o recorte desse profissional estar levando um passageiro, é fácil as próprias empresas e os próprios motociclistas entenderem que sim, a velocidade é algo que pode ser e deve ser controlada. Essa foi uma das falhas, outras falhas que eu estava falando de podemos estar usando a tecnologia para criar mais segurança. Então, esses aplicativos sabem muito bem quando o motociclista está acima da velocidade permitida. Esses aplicativos poderiam estar muito bem, eles mesmos promovendo menores velocidades e mais segurança, mas não é o que está acontecendo. Em relação à legislação de BH, eu gostaria até de conhecê-la, mas a vereadora, ela fala uma coisa em relação à CLT.
Nesta regulamentação não se falou em CLT, mas se fala assim, uma coisa importante que eu concordo, que é todo e qualquer prestador de serviço na modalidade motocicleta ou qualquer outra, ele tem que estar pagando um seguro através de NPS, através do seguro social que a gente tem. Então, assim, hoje os motociclistas que estão em aplicativos, eles não têm obrigatoriedade nem de estar contribuindo com o SUS de forma de impostos. E isso é fundamental, independente se ele quer ou não quer CLT. Esse trabalhador, ele tem que estar contribuindo com o sistema de saúde que lhe acolhe no momento de sinistro e qualquer coisa assim. Então, o pior problema da lei que foi proposta na sede de São Paulo, que eu concordo com a Janaína, que é essa coisa das empresas e considerar esse veículo como de aluguel. Então, por isso foi imposto algo que não consegue fechar juridicamente, que era a aquisição de uma placa vermelha. Isso é um contrassenso horroroso nessa jurisdição, nessa judicialização que vai acontecer, é o primeiro que vai cair por terra. Então, as empresas vão ganhar e não vão se comprometer a dar melhoria, não vão se comprometer a trabalhar a tecnologia para melhorar a segurança, e vai ficar um pouco terra de ninguém de novo. Terra de ninguém. Eu gostaria muito de ler as empresas gostaram. Eu quero saber se os motociclistas gostaram. Isso é capaz também de ter esse serviço autônomo. Eu gostaria de conhecer um pouco melhor o que está sendo feito em BH, porque se só as empresas gostaram e vai aumentar os sinistros dessa modalidade na cidade de BH, obviamente foi algo que foi aceito, mas não foi bom para a cidade. Então vamos ver como é que vai ser antes de sair elogiando ou dizendo foi uma boa solução. A gente precisa ter mais critérios em relação a isso. Agora, a formação de cooperativas, de como um todo, seria ainda acredito ser, uma forma de você criar empresas que concorram com os aplicativos de forma local e que você tenha uma coisa muito mais localizada. Então, você tem uma cooperativa de 5, 6 motociclistas que atendem uma determinada clientela, quando não tem um, pode ser o outro, e tem muito mais organicidade em relação à proposta do serviço. Mas elas entraram de uma forma... Estava sempre contemplada. Eu concordo quando se questiona que não pode ser um indivíduo, mas para a forma toda como foi constituída a base, que está equivocada, imaginava que a moto era de aluguel, que tinha que ter um cadastro fornecido pela prefeitura, muita burocracia, de fato. Agora, ignorou-se totalmente a questão da segurança. Teve assim, a obrigatoriedade de ter seguro para o passageiro, para o motorista, o motociclista no caso, e também para terceiros. Ótimo isso, só que essas empresas a gente sabe que elas têm esse seguro, mas na hora do BO, o motociclista acabou de entregar e saiu 10 metros depois, teve um sinistro, já não estava mais em serviço. Então a gente tem muita dificuldade de tecnicamente amarrar esses compromissos, né? E isso é muito importante que seja feito. Então eu gostaria muito de conhecer o que está sendo proposto na cidade de Belo Horizonte. Vereadora Janaína, para a gente encerrar, o tema é muito bom, mas para a gente encerrar por aqui, gostaria de fazer esse questionamento para a senhora. Dá para resguardar os direitos do trabalhador, do motociclista, proteger a vida desse profissional e os direitos, e o serviço continuar funcionando e dando lucro para as empresas? Existe um meio termo ou uma coisa inviabiliza a outra? Quando as plataformas decidem se retirar, elas estão fazendo o que o prefeito desejava desde o princípio. Porque, a bem da verdade, o prefeito, né, e a própria casa acabaram por regulamentar por uma decisão judicial. Então, se as plataformas se retiram em protesto ou porque passa a ser desinteressante, elas estão fazendo o que a prefeitura já desejava e acabam abrindo, né, espaço, eventualmente, para essas cooperativas ou para outras empresas. O que eu entendo é que nós teríamos que estabelecer alguns pontos centrais. Então, por exemplo, não pode ter nenhum tipo de premiação do motociclista, seja entregador, seja condutor, que eu defendo que nós cuidemos da vida também dos entregadores. Não pode ter nenhuma premiação por ter chegado antes, sabe? Nenhuma premiação por ter feito a entrega mais rápido. Porque isso é um incentivo que desprestigia a vida e a segurança. Hoje já existem equipamentos de proteção individual, como coletes,
que emitem luz, né, ou coletes que brilham no escuro, mas também coletes que, no caso de queda, protegem, né, a cervical, protegem a coluna. Poderíamos exigir que essas empresas adquirissem e fornecessem esses coletes, porque aí nós não estamos falando de direitos trabalhistas no sentido tradicional, né, férias, 13º, porque se nós voltarmos a esse formato, também estaremos tirando a autonomia dos profissionais. Agora, elementos básicos de segurança, né, a qualidade da motocicleta, tudo isso nós podemos e devemos impor, não apenas para o condutor de seres humanos, mas também para os entregadores de mercadorias. Eu entendo que tem sim como chegar num denominador comum, mas é necessário que todos compreendam que vão perder um pouco. Porque a minha sensação das plataformas, dos documentos que entregaram nos gabinetes, as manifestações e audiência pública, é de que as plataformas não querem nenhum tipo de controle, não querem nenhum tipo de obrigação. Como dizendo assim, não, nosso trabalho é só colocar as partes em contato e nós não queremos responsabilidades. Aí também não dá, né? Não dá, porque nós estamos falando de grandes cidades, né? Também tem a responsabilidade com a vida humana. Sim. Eu não defendo um formato empregatício, porque eu acho que vai ser um retrocesso, mas alguma responsabilidade, sobretudo de fornecer equipamentos de segurança, essas plataformas têm que ter. Termina aqui o Palavra Aberta com a vereadora Renata Falzoni, do PSB, e a vereadora Janaína Pascoal, do PP, ambas parlamentares aqui de São Paulo. Opiniões diferentes para você, ouvinte, tirar a sua própria conclusão. Palavra Aberta sempre, 8h30 da manhã, aqui na Itatiaia. Obrigado, ouvinte.